un día como hoy, Num dia como o dia de hoje, 13 de junio del 13 2017, de junho de 2017, nos llamó nos chamou de de urgencia uma forma urgente, urgentemente nos chamou. nuestro hermano, el O doctor Luis nosso Jorge, irmão Dr. Luiz la Jorge, familia, a las hijas, família, as y filhas tuvo ou suas Santita filhas, también, y Humbertito, y Santita este também, servidor. Humbertito e este servidor, Fuimos a una e sala de, fomos numa sala de, como una sala de conferencia como uma sala assim de entró él allí conferência, e para hablarnos de la ele condición entrou aí delicada que para estaba falar nuestro hermano da William. condição delicada que o irmão William estava. Y me recuerdo que Eu lembro que una de las hijas decía, pero no se puede uma hacer das un filhas trasplante dizia, de mas não pode pulmón. se fazer um transplante do Y pulmão decía, mira, dele. por la E condición que dizia, está, olha, na en una condição operación em que como ele esa está, uma operação como essa se puede pode, quedar. O sea, era ele peor não iria hacer una ficar, não se pode fazer, ele operación de ia ficar pulmón pior se fizesse a por lo débil que operação él de estaba. pulmão, por causa da condição em que ele estava. Vamos a decir como Vamos dizer que 20 minutos por ahí. 20 minutos por aí. Luego, De- ahí, me he Aí contado otras veces, me contou salimos caminando, outras vezes, a gente ia caminhando. porque habíamos hablado, pero Nós se puede tínhamos ir a ver falado, para orar mas por él. se pode ir até lá para orar por ele? E Fuimos un trayecto caminando. fomos uma Eu pus a parte do gravar aí trajeto essa- comunhando e eu fiquei gravando, me Esse pus a áudio eu não gravar. recuerdo se Esse lo hemos áudio eu não puesto, eu lembro creo que se não. nós o colocamos ou não, eu creio que não. Íbamos caminando y Íamos mientras caminhando, caminando, enquanto recuerdo íamos que caminhando, una de las nenas me dijo, lembrando que uma das meninas vayas a orar me por ele, disse, amado. quando é que tu vais orar por ele? le pusiera la mano Aí puseram a mão sobre su cabeza. sobre a sua cabeça. Porque ella parece que él le había dicho, Porque parece que ele tinha falado. o en una ocasión ella había, Uma vez le había ela dado, tinha, o ella tinha había pedido orado, oración y ou ela tinha ele- pedido oração e ele le había dicho había algo que le había tinha dito que consultado a tinha ella que tenía que ser algo así, que ele tinha falado com ela que tinha que ser desse con jeito, la dessa mano forma. en la cabeza. Com a mão, coloca a mão na cabeça dele. Y se oye el audio de la voz de E se ella. ouve o áudio, o Papi, áudio se ouve quiere a voz que ponga dela. la mano- Papai, ponga la mano sobre su cabeza. papai quer que ponha a Isso mão se na ouve, tá aí na cabeça gravação. dele. Isso se ouve, está na gravação. Y E no sé si yo le dije, ¿cómo? não sei se eu lhe falei assim, como que eu põe a mão quando fores orar na cabeça. E lembro que nós entramos. ¿Sabes lo que había ahí? Se O ve- que aí tinha aí se via muito, o sea, la condición de él. ou seja, a condição dele era ruim, né? Se via assim. Y E conseguí el audio de esa E ocasión. conseguiu o áudio disso que nós fizemos assim. Escribí. Eu escrevi esse Recuerdo la áudio. oración que hice Eu ahí. lembro a oração que eu fiz aí. Y conseguí Eu también, lembro da oração. todavía tengo que buscar E eu bien. também consegui. Eu tenho que Me falta buscar conseguir bem. el audio del- Falta achar de o la áudio oración que dele. hice O áudio da oração que eu ya en el fiz 2019. já em 2019. Pero lo tengo escrito porque también lo transcribí. Mas eu Esa tenho oración. escrito também porque eu Pero la que transcrevi conseguí essa ya oração. fue la de- E a que eu achei foi a la del oração de 2017, esa tengo el a de audio. 2017. Essa eu tenho o áudio. Nós podemos colocá-la, esse áudio, com estas palavras. Ele pediu que orasse e colocasse as mãos, a mão na cabeça. Bom, sim, sim. Tudo vai estar bem. Tudo vai estar bem assim. Posso tocá-lo?
Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, entramos em Tua presença. Te louvamos, glorificamos, te damos as graças por Tuas bênçãos, Senhor. Nesta hora, Pai, primeiro, perdoa nossas faltas, erros, nossos pecados. Entramos por esse caminho novo e vivo, agorinha, que morreu na cruz do Calvário por nós. Nesta hora, Senhor, pomos em Tuas mãos o nosso precioso irmão William Soto Santiago. Essa escritura de Isaías 53, Senhor, se cumpre nele, que pelas Tuas chagas fomos todos curados, Senhor. O Salmo 103, que Tu és aquele que cura todas as nossas dolências, Senhor. Tu tens um propósito com isso, Pai, mas tem tristeza em nossos corações, e nós Te rogamos também que nos dês paz, tranquilidade, sabendo que as Escrituras têm que se cumprir ou serem cumpridas. Assim, Senhor, que o grande médico divino entre em cena e o cure completamente e traga essa fé de rápida e transformação que nós necessitamos. Unge também ao Dr. Luiz Jorge, Senhor, por favor, que em Tuas mãos sejam as mãos dele, para que todo seja cuidado que se faça com ele, os cuidados seja para o estabelecimento do seu corpo e de todo o seu ser. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, o pedimos, para quem seja glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém. Senhor Jesus, nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Pai vai estar bem. Mas eu vou ler o que eu falei nesse momento. E vocês vão ver algo muito importante, porque depois da oração que eu fiz em 2019, a forma aí que eu falei em 2019 na oração, algo aí, já vão escutar. Olha, nesse dia 13 de junho de 2017, esta é a oração que eu fiz. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, vimos ou chegamos em Tua presença. Te louvamos e Te glorificamos e damos graças pelas Tuas bênçãos, Senhor. Nesta hora, Pai, primeiramente, perdoa nossas faltas, nossos erros, nossos pecados. Entramos por esse caminho novo e vivo que Tu abristes lá na cruz do Calvário. Que Tu abristes aí no Calvário por nós, por cada um de nós. Nesta hora, Senhor, pomos em Tuas mãos diante o Teu precioso irmão William Soto Santiago, em Tuas mãos. Essa escritura de Isaías 53, Senhor, se cumpre nele, que pelas Tuas chagas todos nós fomos curados, Senhor. O Salmo 103, que Tu és aquele que cura todas as nossas dolências ou feridas, Senhor. Tu tens um propósito com isso ou nisso, Pai, mas tem tristeza, há tristeza em nossos corações, e Te rogamos que Tu nos dês paz, tranquilidade, sabendo que as Escrituras têm que se cumprir. Assim que, Senhor, que o grande médico divino venha no cenário, entre no cenário e o cure completamente e traga essa fé de rápido e de transformação que necessitamos. Unge também o Dr. Luiz Jorge, por favor, Senhor, que em Tuas mãos, que as Tuas mãos sejam as mãos deles, para que todos os cuidados que ele fizer com ele, ou faça com ele, seja para o restabelecimento do seu corpo e de todo o seu ser. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, pedimos isso para quem seja glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vejam, essa escritura de Isaías 53 e o Salmo 3, que aí nos diz que Ele cura todas as nossas dolências. Eu lembrei aí quando estava fazendo essa oração, quando Ele me citou ela, lembrando do tempo quando Ele tinha uma forte dor, uma dor muito forte, e essa escritura, Ele leu e Ele sentiu quando ela saltou, deu um pulo, Ele agarrou ela e foi-se a dor foi embora quando ele agarrou essa escritura. E quando eu fiz essa oração, olha o que eu falei aí, foi pedindo essa fé de rápido e transformação que Deus a trouxesse, porque nesse momento, olha, estávamos com um conhecimento até aí que Deus nos tinha trazido, de que nele
iria trazer, através dele, a fé de rapto para o povo. Consiguiente, se habló Portanto, se esa falou palabra essa palavra y e tenía que regresar, ele tinha que podia voltar. Ele não podia quedarse ele ficar allá en la sexta dimensión, lá sino que tenía que na venir, sexta dimensão, senão que ele tinha que vir ou porque ese voltar, título de propiedad porque esse título de tenía propriedade que tinha que regresar a la tierra. voltar, regressar à terra. Y E Dios allí Deus Por voz aí ou humana. lá, pela voz humana, por voz humana, trajo a vida trouxe a un vida cuerpo que estaba muerto. um corpo que estava morto. Porque Luis Jorge luego dijo, ¿dónde tú Porque estabas, Luiz William? Jorge depois Tu não disse, estavas onde é aí? que tu estavas, William? Tu não estavas aí. Recuerdo que él quedaba Eu calladito, no lembro dijo que nada. ele ficava bem Pero ele caladinho, não falou nada Sabía que mais. clínicamente ya no Ele estaba. sabia que clinicamente ele já não estava O aí. sea que Ou seja, la que voz de la resurrección a voz da ressurreição, allí fue escuchada. ali, ela foi escutada, a voz da Isso ressurreição por aí. Isso que aconteceu aí Es un tipo y figura é um tipo e de lo que va a figura ocurrir en este tiempo do que final, vai acontecer en neste donde esa tempo misma voz final, llamará onde y los essa muertos mesma voz resucitarán. chamará e os mortos Y ressuscitarão. nosotros cuando los veamos, E nós, quando vamos a ser os transformados. vejamos, vamos ser Por quê? transformados. Porque es por voz humana. é pela voz humana, por Que os voz mortos humana, ouvirão a voz que os mortos ouvirão a de Deus, voz do Filho de Filho do Deus, con o sus Filho do ángeles en este Homem, tiempo com seus trayendo anjos neste tempo, trazendo fe de rapto, essa fé de E rapto esa e fe de resurrección. essa fé de ressurreição. Los muertos oirán la voz del Hijo del Os Hombre. mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e ele escreveu em carne, Dios vê? mostró allí, Deus mostrou aí ou ese lá, día, nesse dia, lo que será o que ese será hombre hablando la palabra esse homem falando a en el palavra cumplimiento pleno allí no ya, pleno da visão da cumprimento aí já da visão da carpa, da visão da tenda, ocorrerá onde ocorrerá ou la acontecerá resurrección. a ressurreição. Lázaro resucitó Lázaro por la ressuscitou voz pela de voz un hombre de um homem, de Jesús. de Jesus. Tiene que ser por Tem voz que humana, ser por que voz toda humana promesa que toda promessa divina sea divina seja cumprida. cumplida. O sea, no puede ocurrir. Ou seja, que não pode E ele, ser acontecer Los e o escogidos ser no humano, pueden os recibir escolhidos, não podem receber lo que Dios prometió o que Deus para este prometeu tiempo final para este tempo ser final, por sem medio ser de la através palabra siendo da hablada. palavra sendo Não há outra falada, forma ou para pela receber palavra sendo falada. da Não há bendição, outra da forma promessa. para receber as bênçãos, Y luego a promessa. E depois él me decía, ele me disse, gracias porque ele oraste dizia, por mí. obrigado porque tu orastes por mim. Obrigado. Gracias porque hiciste una oración. Graças porque tu fizestes E uma sempre oração que por mim. E sempre Hablábamos que desse dia, nós falávamos en sobre donde esse estaba bien dia malito, onde ele estava Sempre bem dizia, ruinzinho, "E te sempre ele me agradeço dizia, e eu por te haber orado por agradeço mim." por ter orado tinha que por estar. mim. Vê, ele tinha que la estar, voz de la resurrección allí. a voz da ressurreição tinha que estar aí, vê? Quizás no estaba consciente E de lo que talvez estava não haciendo, estivesse pero David consciente dirigiendo do que estivesse fazendo, para mas Deus que estava nesse dia dirigindo tudo para que estuviéramos nesse allí dia e que se estivéssemos orara por ele aí dessa forma. e que se orasse por ele dessa forma, Luego, desse en jeito. 2019, E depois, em ahí 2019, estaba ya aí já bien estava delicado, pero bem delicado, ya muito estaba delicado, grave. já estava bem No mal. tengo el dato E aí exactamente eu qué não día tenho a data com exatidão em que foi- dia foi, se foi no fue antes de ir al hospital, antes dele ir ao hospital, porque luego en el hospital se porque recuperó depois ya no un hospital poquito, y ele ahí se pudimos recuperou hablar um esa pouquinho, noche aí que nós pasó podemos 2 días conversar después. nessa noite que passaram Ou 2 foi dias antes depois. aí Ou voy a foi ver antes ou exatamente depois. quando- E se depois consigo eu esse vou ver exatamente Pero se tenho eu escrito, acho, o sea, que consigo sim, eu esse tenho, áudio. porque Mas eu eu tenho transcrevi. escrito, porque sim, eu tenho, porque eu transcrevi o áudio. esa oración que hice esse dia. Essa oração que eu fiz nesse Y esa dia. oración
E essa oração, olhem a forma aí que Deus me inspirou para aí que orar Deus por me ele. inspirou para orar por ele. Aí al final escribo, Aí no cantaron al final amparo de eu la roca, escrevo, o sea que cantaram ao amparo da de rocha, ou seguro fue en seja, la aqui casa antes de ir al certamente hospital. foi na casa, antes de ir ao Y luego en el hospital, foi na hospital casa. se... E já logo no O hospital, en el já. hospital también, porque allí Ou llegamos a foi no cantar hospital varias também, veces. Ya porque aí después nós chegamos veremos a cuándo cantar fue. várias vezes. Depois nós Pero vemos quando miren, foi isso, quando aconteceu isso. ahí Mas olhem, cuando aí, comencé a orar, quando eu comecei a orar, ahí también recuerdo que le puse la mano en la eu também cabeza. lembro que pus a mão na cabeça dele. Y ahí E comienzo a aí decir, Padre nuestro que eu estás en los começo a cielos, dizer, Pai nosso que santificado estás sea nos tu nombre, céus, venga tu santificado reino, seja o hágase teu tu nome, voluntad, venha o teu así reino e como en el cielo, faça-se a aquí tua también en la vontade, tierra. assim como no céu, aqui também na terra. El pan nuestro de cada día, O pão danos nosso de hoy cada y dia, perdona nuestras faltas, dai-nos hoje e así como perdoa nosotros nossas perdonamos a faltas, nuestros assim como deudores. nós Y no perdoamos nos os dejes caer nossos en la tentación, devedores. E não nos deixes cair na mas líbranos del tentação, mal. em tentação, Porque mas tuyo es el reino, livra-nos el do poder mal, y la porque gloria teu é por o los reino, o siglos de los poder e a siglos. Amén. glória pelos séculos Entramos dos ante tu séculos. Amém. presencia, oh Dios, Entramos de na la tua gloria, presença, ó en el Deus da nombre eterno glória, del Señor no nome Jesucristo. eterno do Senhor Jesus Alabamos y Cristo. glorificamos tu nombre y Louvamos e estamos tan glorificamos teu agradecidos a nome e ti estamos tão por tu agradecidos a grande ti y ricas pelas bendiciones, tuas grandes e ricas por tus bênçãos, muchas misericordias que por has tuas tenido con muitas cada uno de misericórdias nosotros. que tivestes com cada um Primeramente de abrimos nós. nuestras vidas, Em Señor, primeiro lugar, abrimos escudriña nossas nuestros vidas, corazones. Senhor, esquadrinha Si hay un nossos error, alguna corações. Se falta tiver o algum algún erro, pecado, falta que ou tú algum nos pecado, que perdones y nos tu limpies con tu nos sangre perdoes preciosa. e nos limpes Y com así teu precioso justificados ante sangue, e ti, assim justificados entrar diante con de ti, confianza en tu possamos presencia, Señor, entrar com para confiança na colocar tua al doctor presença, William Senhor, Soto para Santiago en tus colocar manos, Señor. a ti, ao Dr. Mira, William Señor, Soto su Santiago em condición. tuas mãos, Senhor. Olha a Mira sua cómo está condição, él, Senhor, a Señor. sua situação. Olha Pero como ele sabemos está, Senhor. que es tu Mas voluntad sabemos que la é a que va a tua obrar en estos vontade momentos a de que aquí en vai obrar, adelante. operar nestes momentos daqui para frente. Vejam Como ya allí como aí já algo algo se estaba colocando se en el corazón estava desse colocando-se ministerio. no coração desse ministério, Porque miren, sigue diciendo, se assentando tu no programa, coração desse ministério, porque olhem, tu dizia, plan, teu tú lo programa, tienes teu trazado, plano, Señor, tu tens pero somos traçado, humanos, Senhor, Señor, y nos mas duele somos humanos, Senhor, e nos dói ver una persona como él, ver nuestro uma hermano pessoa William, en como esta ele, o condición, nosso irmão William, tu nessa profeta, condição ou tu situação, o mensajero, teu que tú profeta, has o teu enviado en este mensageiro, tiempo, que tu verlo enviaste así en esta neste condición tempo, nos vê-lo duele, assim, Señor, Senhor, nessa pero condição nos también dói, estamos conscientes, Senhor, Señor, mas também estamos que este séptimo conscientes, sello va a ser Senhor, abierto al que este público sétimo selo de vai alguna ser manera. aberto ao público Miren de alguma forma. cómo Olhem como aí Dios movió eso ahí Deus moveu para isso hablarlo aí. así. Pero ese Ao va a falar abrir ese assim, séptimo desse sello, el jeito, mismo que lo va a mas se abrir, vai es el abrir que o sétimo Dios lo va a selo, o estar mesmo que cumpliendo vai abrir en esa persona. em quem Así Deus, te lo Deus va a vai llevar. estar cumprindo ele nessa Aí pessoa. Mas se ver, tu vais quizás levá-lo aí não ver, entendíamos talvez en ese não momento entendíamos aí nesse el momento por qué. Pero o mira cómo porquê, o Dios me motivo, inspiró mas para olha hablarlo de como esa Deus forma. me inspirou para falar Orar dessa así, de forma, esa forma. desse jeito. Dice, Orar el assim, séptimo sello va a desse ser jeito. abierto al público Diz o de alguna sétimo selo manera. vai ser Y Señor, si aberto ao son tus público de planes alguma y forma, tus Senhor, se propósitos, são teus que planos e sea teus así de esta propósitos, forma, que pues seja así assim lo dessa aceptaremos, forma, Señor. pois assim o Sea lo que, aceitaremos, sea Senhor. lo que, Seja sea que lo o que dejes, seja sea que que o te lo lleves, deixes, Señor. Mira, seja estaba que tu ya, leves, Senhor. Olha, já sea estava, que lo dejes, ou seja, sea que te lo ou lleves, seja, Señor, que o deixes, seguiremos sejas que tu creyendo leves, en tu Senhor, programa, continuaremos Señor. crendo no Pero teu nuestro programa, anhelo, Senhor. nuestro deseo, Mas o lo nosso pedimos de desejo corazón, que tú profundo, le nosso permitas desejo, quedarse, o que pedimos se de quede coração con que tu nosotros, permitas Señor, que ele que esté fique aquí en conosco, este Senhor, cuerpo, que esteja aqui neste para que corpo, sea Él también para que transformado y seja no ele também resucitado. seja transformado e não ressuscitado. Pero, Señor, es tu voluntad, y Mas, lo que Senhor, é a deseamos tua es que se vontade, e cumpla o que tu voluntad, desejamos é Padre. que se Y cumpra a tua ayúdanos a cada vontade, uno de Pai. nosotros. E ajuda-nos a Fortalécenos, cada Señor, um de nós, manténnos unidos como fortalece-nos, Senhor, hermanos, Señor, mantém-nos unidos para como pronto, irmãos, Señor, Senhor, nosotros ser para transformados brevemente, y que Senhor, estemos nós preparados y listos sermos con nuestras transformados vidas e que arregladas estejamos delante de ti, preparados e prontos com para nossas que vidas para ya sea consertadas con diante Él, de Ti, nuestro hermano para William ser que, quer transformado, seja com o Ele, que lo para veamos a o Él nosso irmão en William ese ser cuerpo transformado, eterno ou y que o glorificado. vejamos a Ele nesse corpo Pero eterno e ayúdanos, Señor, glorificado. fortalécenos, Mas ajuda-nos, danos Senhor, fuerza, Señor. fortalece-nos, dai-nos Miren, ahí forças, estaba ya Senhor. Olhem, aí já se profetizando estava que se iba a ir, profetizando que íbamos a ver, que ele pero ya en iria su ir, cuerpo que nós glorificado. iríamos
vê-lo, mas já no seu corpo glorificado. Agora te peço, Senhor, ferventemente que tua mão curadora venha e toques nele e o restaures completamente. É o nosso desejo, não podemos pedir outra coisa, mas sim, Senhor, se for a tua vontade que tu o leves, pois também estaremos aceitando isso, olhem isso. Senhor, te peço estas coisas no nome eterno e glorioso, o qual vamos estar usando brevemente. Amém e amém. Aí eu falei assim, e cantaram ao amparo da rocha. Foi cantado. Eu não sei se isto... Eu sentia, eu vinha carregando isso sempre no celular, essas palavras, e nesse dia eu sempre li essas orações. Eu não lembro se eu tinha falado delas em algum momento, mas hoje, agora eu senti lê-las e compartilhar com os irmãos. Esses dois momentos muito importantes, nos quais agora compreendemos. Olha, se pediu aí. E essa oração foi que ele voltasse e viesse, a voz da ressurreição aí, falando por um propósito, para a fé de rápido. Se ele não viesse, ele mesmo depois disse, se não chego a voltar, vocês terão que passar pela grande tribulação. Ora, claro, porque se não houvesse, se ele não tivesse trazido o que ele trouxe, e não se tivesse cumprido esse anjo forte descendo do céu, trazendo esse título de propriedade para esse instrumento, e esse instrumento comendo para através dele dar a fé de rápido para o povo. Ou seja, que isso tinha que se cumprir dessa forma, desse jeito. E depois, já a pessoa diria, como assim, colocando as luvas nessa parte, se tu tens que levar, Senhor, nós aceitamos também, já o veremos no corpo glorificado, vamos ver no corpo glorificado, ou seja, esse instrumento já talvez nesse momento não entendesse isso completamente, mas Deus já tinha dentro dele tudo o que ele teria que falar para que pudesse o povo de Deus vê-lo na ressurreição, vê? Dois contrastes completamente ou inteiramente, vamos falar, sob uma mesma linha ou direção, mas um ressuscitando e outro aceitando já que se a vontade de Deus fosse que eu levasse, pois também aceitaríamos. Mas veja a forma também aí, se é que eu deixe nesse corpo ou que tu leves, ou deixar ou levar, ou seja, como queiras, Deus, como for, Deus cumpriria a promessa que se estando vivo iria ser transformado e se partir, iria ressuscitar em corpo glorificado, mas já as ferramentas e tudo o que o povo necessitava ou precisava, ele já tinha deixado, já estava no meio da raça humana, aquilo pelo qual se poderia realizar a obra de reclamação e o povo de Deus poderia receber essa fé de rápido e transformação. Esse pelo qual, mas como tudo estava selado, fechado, esse mistério do sétimo selo, era algo que não podia ou poderia dar-se a conhecer. Todas essas coisas aconteceram de uma forma tão simples que agora, quando foi aberto, tem sido aberto para a igreja noiva, porque ela é quem está esperando a fé de rapto, ou seja, estava esperando, corrigindo, era ela quem estava esperando a fé de rapto, e era ela quem estava esperando a sua vinda, pois para ela é que foi aberto esse mistério que ela recebeu, tem entendido o mistério do sétimo selo, e está recebendo tudo o que corresponde, o que pertence a essa fé de rapto, ou seja, a igreja noiva, hoje, é a que está recebendo a sua vinda, a única esperança para a humanidade. Os que não o estão esperando não vão entender, não vão compreender. Esse mistério do sétimo selo, o qual está aberto, que já está aberto, praticamente podemos dizer ou falar, aberto para a igreja noiva, ou a igreja noiva. E é o que o irmão Branham dizia, que seria tão humilde, tão simples, que se não vigiássemos, passaria em branco, despercebido. Passaram todos esses eventos ou acontecimentos e Deus já está por abrir uma etapa já para as fátuas, a qual está se entrelaçando, e também para o povo hebreu e já a igreja noiva. Quase Deus está terminando, finalizando o seu labor com ela, que falta bem pouquinho para o que ela deve conhecer, deve entender, para que essa fé esteja
elevada num nível alto, esse nível de fé que não esteve, não existiu nas eras, senão que somente na nossa era e nossa dispensação. Porque no tempo do irmão Branham, o irmão Branham não foi transformado e raptado, porque não tinha fé de rapto. O irmão William, por que não foi raptado? O irmão William transformado e raptado, porque tampouco tinha fé de rapto. E poderão dizer, como é que vai ser se eles falaram de todas essas coisas? Como é que pode ser? E por que não foram raptados? Por que Enoque foi raptado? Porque ele tinha fé de rapto, ele tinha a revelação dos trovões, diz o irmão Branham, por isso ele foi raptado. Toda pessoa que teve a fé de rapto no passado, e nós buscamos quem foi, ora, Enoque. Quem foi? Enoque. Agora, houve mais um, Elias. Elias foi transportado, Deus levou, transposto. Vejam, esse povo que tem a fé de rapto, estando vivo, vai ser transformado. E esse é o nosso tempo, esse é esse povo, este é esse povo qual está recebendo a fé de rapto e, consequentemente, nesse povo vai se cumprir essa promessa. Não verá morte. Seremos transformados e raptados. Agora, lembre-se que existe um evento, um acontecimento que vai acontecer, o qual esse evento, depois de Jesus ser adotado, ele disse, ninguém me tira a vida. Voltou-se, tornou-se imortal. Eu a ponho por mim mesmo. Tem um extrato que depois nós pode ser para o sábado. Na reunião de ministros, talvez aí podemos falar um pouquinho mais do que é a adoção. Veja o ministério adotado. Isso vai ser repetido, vai se repetir com Apocalipse 11, um ministério adotado. Novamente esse ministério, esse instrumento, poderá dizer, ninguém me tira a vida. Eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. Com a adoção de um, depois que venha a desse, ou aconteça desse, virão as dos outros, dos demais. Agora lemos em Apocalipse 11, que diz, quando tiveram acabado o seu testemunho, ou seja, que tem um momento, um instante específico para realizar isso. Enquanto isso, por exemplo, no livro de citações, disse que ninguém pôde tocar em Moisés, ninguém tocava em Moisés até que ele terminasse o seu labor, o seu trabalho. Ninguém poderá tocar esse ministério até que ele finalize, culmine o seu labor, o seu trabalho. E então já aí acontecerá o que vai acontecer. Mas esse será o segundo ser humano que vive e viveu neste planeta Terra, ou tem vivido neste planeta Terra, que ressuscitará depois de 3 dias e meio. O primeiro foi Jesus, e o segundo será o ministério onde Deus está cumprindo a segunda vinda do Senhor. Tão simples assim. São os únicos 2 personagens que vieram a este planeta Terra. Número 1, que disseram, os primeiros que disseram que vão morrer e que vão ressuscitar depois de 3 dias. Jesus e o ministério do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Não existe, não há outro ser humano que tenha falado assim dele ou de si. Porque chegamos no tempo, no cumprimento total de todas as profecias que faltam por se cumprir ou serem cumpridas, as quais estarão sendo materializadas, vivificadas nesse instrumento e nos escolhidos, pois, a fé para ser transformados e raptados. Cada escolhido de Deus vai cumprir o que corresponde para eles, a cada pessoa individualmente, como indivíduo que lhes cabe, tal como Deus fez no tempo de Jesus. Jesus cumpriu a sua parte, os discípulos cumpriram a sua parte, e o inimigo de Deus também cumpriu a sua parte. Em quem estava sendo manifestado, em Judas Iscariotes. Cada ser humano, neste tempo final, estará se colocando na posição para cumprir
tudo o que corresponde ou cabe ao que se tem de fazer neste tempo. Assim aconteceu em todos os tempos passados aconteceu assim. Uns inspirados por Deus, sendo instrumentos de Deus, e outros inspirados sendo instrumentos do diabo. E nós desejamos e pedimos a Deus que sempre cumpramos escrituras de bênçãos, escrituras que sejam conforme a perfeita vontade de Deus, escrituras que nos identifiquem como os escolhidos de Deus. Amém, amém. E que Deus nos ajude neste tempo final a permanecer fiéis ao programa divino e agarrados do ensinamento sob carpa, a qual nos está preparando com essa fé de rápido para obter nossa transformação. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. E ao nosso irmão Miguel Bermudes Marim, que Deus o abençoe e o guarde também. E a toda a sua família também. E a todos os ministros junto com suas congregações. E que amanhã lembramos do nascimento desse corpo onde morou o nosso irmão William Soto Santiago, o qual ele foi de grande bênção. A sua presença no meio do povo, trazendo essa mensagem tão gloriosa, essas boas novas e essas notícias, as quais recebeu lá, Maria recebeu elas e para a primeira vinda do Senhor. Na primeira vinda do Senhor, o irmão Branham disse que tudo seria paralelo. E se é paralelo, procure Gabriel neste tempo, dando as boas novas. Já encontramos a João, no irmão Branham. Já vimos na primeira vinda quem foi o precursado, mas vimos que no meio, entre meio, vimos a Gabriel. Então busque aqui o paralelo a isso. E vimos o irmão William, o irmão Branham, precursor da segunda vinda do Senhor. E a igreja noiva tem identificado o precursado, portanto já sabemos. E agora compreendemos quem foi nosso irmão William Soto Santiago. Vê o simples que é tudo? Porque quando Deus já abre e tira o véu do ser humano, especialmente dos escolhidos de Deus, vejam, já então a pessoa vê todo o programa e entende, compreende o que Deus esteve realizando muito mais claramente através do nosso irmão William Marion Branham, e muito mais claramente também pelo nosso irmão William Soto Santiago. Colocar os personagens na posição que corresponde nos seus devidos lugares. Depois do quarto Elias, não vem um quarto Elias e meio. O próximo ministério é o quinto Elias, que é uma das duas oliveiras. Um desses ministérios de Moisés e Elias, de Apocalipse 11, um deles. E Moisés pôs na sua segunda manifestação como segundo. O outro das oliveiras, as duas oliveiras, Moisés e Elias. Depois do quarto Elias, vem o quinto Elias. Mas vejam, tudo é enfocado, se pensava que fosse no irmão William o foco, mas não, nesta mensagem. Cada mensageiro falou como se fosse neles, nos quais ou neles Deus estava cumprindo essa promessa. Foi tanto assim que o irmão Branham pensava que fosse ele. Ou seja, foi até o Cairo, já para ir a Israel. Mas Deus lhe abriu o entendimento e entendeu, compreendeu que não era ele, era Elias, mas na sua quinta manifestação. E nosso irmão William pensava que fosse ele. Mas vejam, ele tinha isso guardado, porque ele dizia: quando vocês conheçam e saibam o mistério de Gabriel e essa obra que esse arcanjo está realizando a favor dos filhos de Deus, vejam, vão se regozijar e dizer: é muito maior do que vocês podem imaginar. Claro que se nós o tínhamos em carne humana no meio de cada um de nós, nós não tínhamos consciência dessa grandeza do que Maria viu lá, ou aí nessa forma
que ela ouviu y e habló con escutou él y todo. e falou com ele Pero tudo luego isso, todas essas coisas, se foi mas depois de sua vista. foi embora da Nosotros sua lo tuvimos vista, da todo sua el visão, e tiempo ao nós o lado de tivemos o nosotros, tempo todo do disfrutándolo nosso lado, a él, desfrutando dele, riéndonos, llorando, ele comiendo rindo, y chorando, compartiendo comendo con él. e Mira, si fue compartilhando grande, com en una ele. forma tan Olha, isso sencilla, foi Dios lo cumplió. grandioso, numa forma Agora, tão se isso foi simples, Deus cumpriu isso. Agora, se isso Sencillo, foi y era algo tan simples grande, cuanto e era más algo tão el grandioso, cumplimiento quanto de su mais o segunda venida cumprimento sería da sua más segunda sencillo vinda todavía, seria porque muito mientras más mais grande simples, ainda muito lo que mais, Dios porque va a quanto cumplir no medio maior del pueblo, o que Deus más vai sencillo cumprir no es. meio do Por povo, eso mais decía, si no simples é. vigilamos, Por isso se que nos ele va a dizia pasar que se por nós alto. não vigiássemos, nos vai passar em Agora, branco despercebido. Agora, Estamos agradecidos a Dios. estamos agradecidos a Y Deus. todos los días, no necesariamente E hay que todos esperar os el dias, día não 14 necessariamente para tem que agradecer a esperar Dios o por dia nuestro hermano 14 William para Soto agradecer Santiago. a Deus Todos pelo los nosso días irmão le William agradecemos a Souto Dios por Santiago. su vida, Todos os por lo que dias nos agradecemos a Deus pela dio, sua las vida, alegrías, pelo que Ele los nos deu, consejos, todo lo que essa nos dio. alegria, os conselhos, tudo Es que Ele nos deu. algo que no podemos É con algo que nuestro nós não propio, podemos com nossos próprios hablar, expresarle a nosso Dios lo agradecido falar, que expressar a Deus o por nuestro agradecido hermano que William Soto estamos Santiago. pelo nosso irmão Assim que William Souto Deus o Santiago. bendiga, Deus Assim le guarde que Deus os abençoe, e se Deus os platicar guarde. e hablar E esta eu quis ter essa pequeñas conversa palavras e ter essas pequenas palavras. que me foi um pouquinho difícil aí. E foi um pouquinho Porque difícil me aí para remontei mim, porque a essas duas eu ocasiões que eu lo vi voltei tão- para e tão essas débil. duas ocasiões que eu vi Pero, tão e tão fragilizado, miren, fraquinho. estamos tão contentes Mas olha, nós e estamos tão tão agradecidos a Deus contentes porque e tão todo agradecidos a Deus obrou para porque bem. tudo Sempre operou para para o bem, bem, para os sempre vai escolhidos de operar Deus. para o bem para os escolhidos de Hoje, Deus. jueves, Hoje, 13 de hoje, quinta-feira, 13 de deste ano junho 2024, deste ano de um dia mais que le damos 2024. graças a Deus Mais um dia por que nós nuestro damos amado graças hermano a William Deus Soto pelo Santiago. nosso amado E irmão mañana le daremos William gracias a Souto Deus Santiago. também, E amanhã todos os daremos dias graças a Deus estaremos também, agradecidos a todos Deus os dias. por esse Estaremos personagem, agradecidos a Deus por este nuestro amado personagem, hermano y amigo, nosso amado irmão e William Soto amigo, Santiago. William Que Deus lhe Souto bendiga e lhes Santiago. guarde Que Deus a todos. os abençoe e os guarde a todos. Palavras do doutor José Benjamin Pérez Matos.